programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez entrando na sua casa e já aproveitando para agradecer a sua audiência. Hoje nós trazemos um assunto muito importante, que é a fisioterapia pélvica juntamente com a doulagem. Você conhece esse tipo de trabalho? Você sabe da importância? Às vezes a gente ouve em determinados locais, a gente lê no Instagram, o trabalho da doula, o trabalho da fisioterapeuta pélvica, mas de fato até que ponto você conhece? Então hoje nosso programa, a intenção é trazer informação e conhecimento para você. Hoje eu estou recebendo a fisioterapeuta e doula Amanda Serafim. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada. E vamos aí, colocar esse assunto na roda para o povo entender de fato a importância, O que é uma fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica é um dos muitos braços aí da fisioterapia, Assim como existe a fisioterapia ortopédica, existe a fisioterapia neurológica, existe também a fisioterapia pélvica, que cuida da nossa região íntima, Então, vai cuidar de toda essa parte de incontinência urinária, dor na relação, preparação para parto, Então, a fisioterapia pélvica, ela vem com esse cuidado, com esse olhar, mais para a nossa saúde íntima, que às vezes fica ali esquecidinha, Certo. E o que é a doulagem? A doulagem, ela já é aquele trabalho onde a gente vai levar mais em conta as necessidades da mulher, Então, para ser doula, tu não precisa necessariamente ter uma formação dentro da área da saúde, mas doula é aquela mulher que serve. Então, a doula, ela vai servir a mulher que está passando por esse período gestacional, trazendo mais informação, a educação perinatal, ensinando sobre as violências obstétricas, como a gente pode se proteger dessas violências também, ensinando para essa mulher a realidade obstétrica da região dela, Porque a gente tem vários tipos de realidade por aí, quem tem plano de saúde, quem não tem, quem vai para o SUS, quem não tem, quem mora em uma grande cidade ou mais no interior. Então, a doula vai trazer todo tipo de informação que vai ser peça-chave para essa mulher ter uma experiência positiva dentro do trabalho de parto, E a doula, ela também vai estar acompanhando essa mulher lá no hospital, no dia do trabalho de parto, sem substituir o acompanhante, mas fazendo parte disso também. É bem importante. Eu usufruir dos dois serviços, tanto na gestação quanto no pós-parto, na gestação da fisiopélvica e da doulagem, principalmente no parto. E eu posso dizer para você, assim, o quanto a gente estudar sobre esses processos e entender a importância na nossa vida como mulher, o quanto isso faz diferença. Em que momentos, começar a fisioterapia pélvica e pensar sobre a doulagem? Então, geralmente as mulheres chegam pra gente ali na metade da gestação, mas a gente sempre fala que quanto antes melhor. Tem aquele mito de que tu precisa esperar até o 3º mês para começar uma atividade física ou para começar a fisiopélvica, mas na verdade não, a não ser que tu tenha algum tipo de restrição, Aí o teu obstetra vai estar te recomendando. Mas o quanto antes tu vir para fisioterapia pélvica, por exemplo, ou para doulagem, melhor, porque existe todo um contexto, Às vezes a gente pega uma gestante que vem para se preparar para a gestação, mas tem outras coisas ali para a gente resolver. A gente vai fazer uma avaliação e descobre que já tinha uma incontinência urinária ou que já sofria ali com dores na relação. Então, a gente precisa de tempo, A pelve, ela precisa de tempo, a nossa musculatura, ela precisa de tempo. Da mesma forma que a gente não vai para academia e vai ficar forte já na primeira semana, também é assim dentro da fisioterapia pélvica. Então, às vezes, se tu chega lá no final da tua gestação só para uma massagem perineal, já fica um pouco mais difícil da gente realmente estar fazendo diferença ali naquele momento. Então, quanto antes, sempre vai ser muito melhor. Isso como em qualquer tratamento de saúde, O quanto antes a gente vem, melhor o resultado que a gente vai ter. E dentro da doulagem também, porque a gente não vai estar junto com essa mulher só lá no dia do parto, mas também durante todo aquele momento de gestação, porque só aparecem muitas dúvidas, Qualquer coisa que acontece já deixa uma insegurança e não é interessante que essa gestante fique o tempo todo indo para uma fila de hospital, às vezes para um atendimento tu vai perder lá uma tarde inteira, às vezes para tirar uma dúvida que não era necessário, E para o pessoal que está em casa entender, qual a diferença entre se preparar para o parto com a doula e com a fisiopélvica, que eu acho que as pessoas às vezes querem colocar, mensurar, eu acho que eu vou escolher essa e vou deixar essa para trás. Tudo num pacotão, Uma coisa só, e na verdade não, são duas coisas diferentes, são coisas complementares, Mas uma coisa vai ser sempre diferente da outra. Por quê?
Porque dentro da parte da doulagem, a gente traz toda a parte informacional, mas a gente não cuida de nada técnico. E a fisioterapia já é toda a parte técnica. A gente consegue trazer essa parte informacional dentro das consultas, mas de uma forma diferente, porque a gente vai realmente colocar a mão na massa. A fisioterapeuta, ela vai te avaliar como um todo, vai ver como está o teu corpo, o que tu precisa, vai montar um protocolo de preparação específico para ti, né? Então, a gente vai estar fazendo essa avaliação, vendo como está toda essa região íntima, e aí a gente vai estar preparando essa mulher na questão do corpo, né? E a doulagem, ela acaba dando mais suporte nessa parte informacional, no preparo emocional também, não só da mulher, mas também do acompanhante, da família que vai estar ali com ela nesse dia. Certo. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão do momento de começar, né? Mas algo muito importante que eu queria, né, que de repente tu comentasse um pouquinho, é a importância que a família tem nessa questão do começo da fisiopélvica e da doulagem. O quanto o processo da inclusão da família nesse processo é importante para essa mulher, porque muitas vezes a mulher, ela tem desejo, né? Para quem não sabe, além de, né, comunicadora, eu sou enfermeira obstetra, já tive a oportunidade de fazer muitos partos. E a gente percebe que às vezes a desinformação, ela é um ponto crucial, assim, para as pessoas de fato conseguirem vencer às vezes seus próprios medos e de fato buscar por uma ajuda. Acaba atrapalhando, né, às vezes. Essa questão familiar, ela é extremamente importante, porque a mulher, ela tá ali numa condição de vulnerabilidade, né? Então, às vezes, tudo que ela vai precisar nesse momento é um apoio. E, às vezes, por falta de informação, esse apoio acaba não vindo, né? Às vezes, aquela mulher que quer o parto, mas que a família acha que a cesárea, às vezes, vai ser mais interessante, que vai ser mais segura. E, na verdade, é justamente o contrário, né? Então, eu sempre acabo pedindo e indicando que a família venha, às vezes, junto pro atendimento, né? Quem que vai ser o teu acompanhante? Quem que vai estar ali junto contigo naquele momento? Às vezes até por falta de informação, tem gente que às vezes não contrata uma doula porque acha que vai ter que escolher entre o marido e a doula. Exatamente. Ou então acha que aí o marido vai ficar de fora, não vai ter o que fazer ali naquele momento, e na verdade não, a gente quer que o marido ele seja participativo nesse momento, né? Porque é extremamente importante. O marido, a família vai dar um apoio emocional que ele é insubstituível, mas naquele momento ali de vulnerabilidade, a família também precisa, né? Ainda acompanhei um parto nesse final de semana de uma paciente que ela tinha me pedido o orçamento, e aí sempre aquela coisa, vou conversar com meu marido. E aí, às vezes, nessa conversa com o marido, elas acabam deixando de lado. E aí, eu tava descansando de um parto, e ela me ligou, pedindo, Amanda, por favor, vem pra cá, né? Porque ela tinha ido com um esposo, só que naquele momento ali, existe uma questão de vulnerabilidade para ambos. Então, às vezes, tu pensa, não, ele vai dar conta, ele vai conseguir me ajudar, mas, na verdade, chega um momento que ele também está precisando de ajuda, de suporte, né? Principalmente para essa parte emocional. Então, é muito importante que a gente informe toda a família, não só nessa parte do parto, mas também no puerpério, né? Que é um período desafiador, que a gente precisa muito dessa rede de apoio e, às vezes, gera uma questão de conflito, porque antigamente era tudo muito diferente. Então, às vezes, a nossa família, ela vai querer nos ajudar de uma forma que tu já não estava mais, né, querendo tanto aquilo, né? Então, é super importante trazer a família para dentro dessa questão de educação perinatal, para que a gente consiga falar a mesma língua ali naquela hora e conseguir ajudar essa mulher que vai estar passando por um período difícil ali no puerpério, né? Desafiador. Muito. Passei por isso 3 vezes. Tenho bastante bagagem. E é um diferente do outro, né? Quando acha que vai tirar de letra. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da fisioterapia pélvica e da doulagem, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, ouviremos uma dica com o nosso querido imaginologista Dr. Mário Caporal. A endometriose, como o nome diz, é uma doença inflamatória crônica que acomete a mulher na fase reprodutiva. Principalmente pode acometer as mulheres na fase da adolescência, na sua idade adulta jovem, nos seus 20, 25 anos, 30 anos, 35 anos. E interfere muito no seu dia a dia,
nas suas atividades, devido à dor que causa, o desconforto que causa a nível da região pélvica, a nível da cavidade abdominal, dando um mal-estar e muita perturbação no seu estado geral. A endometriose pode afetar o sistema imunológico e levando muitas vezes a certas doenças, desenvolvendo certas doenças que incomodam, por exemplo, como a fibromialgia, pode ser um precursor também para o lúpus eritematoso, para a febre reumática e alergia de um modo geral. Isso incomoda muito, porque o sistema imunológico é afetado, assim como o sistema emocional da mulher muitas vezes pode ficar abalado no transcurso da endometriose, com depressão, ansiedade, um desconforto geral. Por isso é muito importante que o diagnóstico de endometriose seja realizado. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem com excelência aqui na nossa região há mais de 40 anos. Ecoclínica, Centro de Diagnóstico por Imagem, há 35 anos cuidando da saúde das pessoas de nossa região. Inovação, confiança nos resultados, tecnologia e acessibilidade ao alcance de todos. Atendimento com unidades nas cidades de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Jaguaruna. Centro de Imagem referência em saúde para a região. Exames modernos, ultrassonografia, mamografia digital, dessintometria óssea, tomografia computadorizada, radiologia invasiva, raio-x, equipe especializada e humanizada à disposição para atender bem a todos. Agora você encontra a Ecoclínica também nas redes sociais. Ligue e agende seu horário. Para você que de repente ligou a TV agora, eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica e doula, Amanda Serafim. Para a gente continuar, minha flor, vamos lá. Como é o acompanhamento da doula dentro do hospital? Então, o acompanhamento da doula dentro do hospital, né, no dia do hospital em si, ele já começa um pouquinho antes do hospital. Então, a gestante, assim que começa a sentir alguma coisa diferente, alguma dor, às vezes perder um pouquinho de tampão com um pouquinho de sangue, ali o acompanhamento ele já se inicia, né? A gente vai orientando essa mulher, a gente vai vendo como está o ritmo dessas contrações. Se necessário, a gente vai também para casa dessa família, fica lá o máximo de tempo possível, até que seja realmente necessário a gente ir para o hospital. Por quê, né? Porque se a gente vai muito cedo para o hospital, às vezes a gente chega lá muito no início do trabalho de parto, fica um tempo de internação maior e a evolução do parto não acaba não acontecendo da forma como a gente gostaria. Sim. Então, a gente sempre fica o máximo de tempo em casa, vamos para o hospital assim que a gente tem realmente um trabalho de parto ativo e lá dentro do hospital a doula vai trabalhando com as técnicas de alívio para dor, orientando as posições para o trabalho de parto, o uso da bola, às vezes ir para o chuveiro, mas não só isso também, né? Às vezes lembrar de tomar uma água, lembrar de comer alguma coisa. A parte da doulagem realmente é servir àquela mulher que está ali em todas as situações que podem estar acontecendo ali naquele momento. Às vezes pegar uma toalha, olhar onde tem um cobertor, né? Porque às vezes o plantão tá cheio, muita gente para estar atendendo por parte da equipe e é sempre muito bom ter alguém ali com os olhos sempre naquela mulher, naquela família, para as necessidades que são deles ali, né? E aí a doula ela vai realmente ficar com essa mulher durante todo o período de trabalho de parto. Depois do nascimento do bebezinho, a gente ainda fica ali durante a primeira hora, dando aquele auxílio, aquele apoio na parte da amamentação. E aí sim, depois a gente vai estar trabalhando ali no pós-parto, na parte de facilitação da amamentação. Certo. Eu acho que uma dúvida muito grande das pessoas que de repente contratam é: estou me preparando para o parto, mas e se não der certo, né, e acabar acontecendo uma cesárea? De que forma a doula pode acompanhar na cesárea também? A doula ela vai estar acompanhando junto com o acompanhante, né, em qualquer momento. Então, independente da via de nascimento do bebê, a doula vai estar ali dando esse apoio emocional, né, para essa mulher. Geralmente, essas mulheres que querem muito parto têm muito medo da cesárea também, né? Então, é um momento de novo de vulnerabilidade. E aí a doula acompanha nesse processo da cesárea. Até porque uma cesárea, quando ela acontece assim,
tem 2 motivos, né? Ou foi uma exaustão materna, então um momento onde a mulher realmente estava muito cansada e teve uma indicação, ou uma indicação por algum tipo de complicação dentro do trabalho de parto normal. Então, realmente é um momento de vulnerabilidade, ter alguém ali conhecido, né? Um rostinho conhecido no meio de tanta gente, no meio da equipe, realmente faz muita diferença naquele momento ali. É bem importante. Se você é gestante e está assistindo esse programa, a dica que eu te dou, eu tive as 2 experiências. Meu primeiro foi uma cesárea, e aí não foi por exaustão, foi por sofrimento fetal, que é uma das possibilidades também. Meu filho nasceu de 34 semanas e eu sempre falo, se eu puder dar um conselho, se prepare para as 2 vias. A maioria das mães acabam colocando uma via só como opção, assim como já tive, né, a experiência de fazer parto de mulheres que queriam muito cesárea e aí não abriam as pernas, né, não facilitavam, porque já tinham colocado na cabeça que seria por aquela via. E a gente tem, assim, como mulher, isso muito forte em nós, de criar expectativas sobre algo, mas nem sempre vai sair como a gente espera. Então, sempre que se trata de parto, pela experiência que eu tenho, tanto como profissional e como professora universitária, que fui durante um tempo dando aulas em hospitais em Criciúma, eu sempre falei para os alunos e reforcei para as mães a importância da gente entender que está, na verdade, para quem acredita, eu acredito, né, nas mãos de Deus, como será. Então, nós temos que entender que é um momento de entrega, né, e de espera. Sempre trabalhando ali com um plano A e com um plano B, né? Porque independente da via, é sempre isso que eu falo para os pacientes, é sempre sobre o nascimento da família de vocês, é sempre sobre o nascimento do bebê de vocês. Então, a gente precisa se preparar para as 2 possibilidades, porque independente disso, a gente precisa fazer do momento, né, um momento que vai ser lembrado com muito carinho, com muito amor, né, sabendo que nada é em vão, tudo acontece porque tem que ser. Eu fui pega de carças na mão, como diz o povo, porque eu já era enfermeira obstetra e eu não me preparei para as 2, então eu falo com propriedades, assim, do quanto isso é triste, sabe? Mas, enfim, né? E depois virou case para ajudar outras mulheres que chegavam, né, numa cesárea de emergência. Mas, enfim, quando tu está passando pelo processo, tu não quer saber se depois será, né? Não. É comum ter escapes de urina durante a gestação e no pós-parto? Então, é comum ter escapes de urina, mas não é normal. Se está tendo escape de urina, independente do período da nossa vida, né, sendo mulher, sendo homem, porque pode acontecer com o homem também, né, o escape de urina, ele nunca é normal, é um sinal de alerta já pra gente, de que tem alguma coisa ali que a gente precisa tratar. Então, sempre ficar um alerta. Se está tendo escape de urina, é bom procurar assistência aí num fisioterapeuta pélvico, né, uma fisioterapeuta pélvica, pra gente estar tratando isso, porque isso tem um tratamento, não precisa ficar convivendo com isso pelo resto da vida. Às vezes está sendo aí vítima de um absorvente e sempre que vai sair tem que sair de absorvente. Ah, eu não faço mais atividade física porque eu tenho escape. E aí isso muitas vezes vai acontecendo porque foi só um escapezinho, só na gestação. Eu fui só fazer uma força ou fui escapou só um pouquinho. Mas isso vai piorando com o passar dos anos, né? E quanto mais tempo a gente espera para tratar, mais longo vai ser o tratamento e, querendo ou não, mais custo tu vai ter também. Então, procurar um tratamento no começo é sempre muito mais viável. Certo. O programa Estação Saúde vai para um rápido intervalo, mas a gente já volta. Fiquem ligadinhos com a gente. O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a importância da fisioterapia pélvica e da doulagem. Eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica e doula, Amanda Serafim. Amanda, em relação à dor na relação após o parto, eu acho que essa é além de um medo, é uma queixa bem comum, né? Bem comum. E não só para as mulheres que passaram por um trabalho de parto, né? Pode acontecer também com as mulheres que passaram por uma cesariana. Sim. A maior parte das mulheres ali, quando vai ter a primeira relação, depois da gestação, elas vão sentir dor, né? Seja por conta da ansiedade, pelo medo, às vezes por não ter uma vontade de verdade de estar fazendo, né? Eu vou fazer só para agradar, porque senão vai procurar fora de casa, né? A gente tem esse kikiki ainda muito forte. Então, a dor dentro desse período, ela não é normal. Não só por ser pós-parto, mas sentir dor na relação, em nenhum momento da nossa vida ela é normal. Nem se tiver tido uma laceração, nem se tiver tido um parto normal.
E existe tratamento para isso, né? Então, nesse período de puerpério é muito comum que aconteça a diminuição da lubrificação, diminuição da libido. Então, é importante procurar, assim, uma assistência para entender o que está acontecendo e por que essa dor está acontecendo. Porque não é para a gente ter isso como normal e levando isso, né, até chega aquele ponto que eu não consigo mais. Impossível colocar qualquer coisa ali e que acontece, né? Sim. Muitas vezes. Se tá com dor, é porque tem alguma coisa acontecendo e às vezes não só a parte da falta de lubrificação, da baixa excitação nesse momento por conta do puerpério, né? Pode ter alguma coisa às vezes até de antes desse período gestacional. Ou então, às vezes, pela própria laceração. Toda a cicatrização, ela vai gerar uma aderência, vai mudar a sensibilidade daquela região. Então, a gente precisa tratar essa cicatriz, né? Melhorar essa pele, essa sensibilidade para que essa mulher possa viver ali a sua vida sexual normalmente. Então, nunca é normal sentir dor, independente do momento da vida. Para quem está em casa, de repente está se perguntando, como que é a avaliação na fisioterapia pélvica? A avaliação dentro da fisioterapia pélvica, como em qualquer outro fisioterapeuta, ela vai ter sim a necessidade de um toque, né? Não o toque para ver quantos centímetros de dilatação a mulher tem, é esse toque que a gente está acostumado, mas a palpação em si. Se tu for num fisioterapeuta de ortopedia, por exemplo, ele vai palpar o teu joelho, a tua coluna, para ver o que está acontecendo ali, porque a gente tem músculos, né? E na região íntima não é diferente. Então, é parecido com uma consulta ginecológica, só que totalmente diferente ao mesmo tempo, porque a gente vai estar avaliando função desses músculos, função se tá forte, se não tá, se tem dor, se não tem, e através do toque a gente consegue descobrir N coisas ali sobre a tua região íntima para depois estar traçando um plano de tratamento adequado. Certo. E a fisioterapia pélvica, ela é só para quem quer ter parto normal ou não? Não, a fisioterapia pélvica, ela é para todos, né? Não só para mulheres, mas também para homens, às vezes para as crianças, né? E também para aquela mulher que quer uma cesariana, porque independente disso, todo mundo vai ter um assoalho pélvico, todo mundo vai ter essa região de musculatura para a gente estar cuidando. E durante a gestação, com o próprio peso do bebê, a gente sobrecarrega esses músculos, né? Então a gente precisa, sim, estar cuidando, estar dando uma atenção a mais para essa região no período gestacional, independente da via de parto. Se tu fosse deixar uma dica, alguma sugestão para as mulheres que estão nos assistindo, ou até mesmo os homens, né? Qual seria? Eu acredito que se colocar, às vezes, um pouquinho como prioridade, porque principalmente nós que somos mulheres, né, a gente vem com essa ideia de cuidado muitas vezes, e cuidado sempre com o outro, sempre pensando no melhor berço, no melhor enxoval para o bebê, sempre pensando na melhor festa, às vezes para descobrir o sexo do bebê, e aí ela vai se deixando de lado, né? E isso acontece desde a gestação, não só lá no puerpério que a gente vê tanto essa questão, mas a mulher ela vai se anulando, né? E a tua saúde íntima, ela é um das principais coisas da nossa vida, né? O sexo, ele é um tabu ainda, mas é um dos prazeres da nossa vida. A nossa região íntima, ela vai ter um papel fundamental na nossa qualidade de vida também, né? Porque a partir do momento que eu começo a ter dor, a partir do momento que eu começo a ter uma incontinência urinária, eu começo a me privar de coisas básicas, né? Eu já peguei pacientes que não iam mais no mercado, porque tinham que estar usando um absorvente, tinham medo de ter escape, né? Então, se colocar um pouquinho como prioridade, se dar um pouquinho de atenção, porque toda mulher merece esse cuidado, né? Não é uma bobagem, tá contratando uma doula, tá investindo na fisioterapia pélvica, é algo para ela e é algo para o resto da vida, porque a partir do momento que a gente se conhece um pouco melhor, a gente carrega isso para sempre. Eu costumo dizer que alguns processos da nossa vida a gente não precisa compartilhar. E às vezes o grande erro está justamente por achar que tem que compartilhar tudo. E aí quando a gente compartilha com as pessoas, a pessoa ela vai te dar a opinião dela mediante ao que ela pensa, entende sobre o assunto. E às vezes ela não entende nada. Então ela dá opinião baseada no que ela viu, no que ela ouviu, né? Às vezes foi uma experiência ruim, mas as experiências ruins foram feitas de uma pessoa que foi lá e fez, não de várias pessoas que já fizeram. Então fica essa dica, né? Essa sugestão para você que está aí nos assistindo, que muitas vezes
Existem processos da nossa vida que você decidiu, você entende que é importante, vai, faça e não compartilhe, né? Querida, muito obrigada pela tua participação aqui. Quero te deixar super à vontade, né? Para quem ficou com vontade de consultar, de conhecer o teu trabalho, aonde tu atendes, telefone para contato, o teu Instagram, fique à vontade. Certo, muito obrigada. Então, gente, hoje eu estou atendendo na Clínica Lessens, fica ali na Vila Moema, bem próximo ao fórum, né? E atendo lá toda essa parte de fisioterapia pélvica, de preparo para a gestação e também sou doula. Vocês conseguem estar acompanhando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, também estar marcando as suas consultas através do meu número de WhatsApp, pelo WhatsApp, que é 999115695, ou então pelo Instagram, que é @afisioidoula. Certo, querida, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Muito obrigada também. Tenho certeza que para quem nos assistiu ficou bem rico de informação. Compartilhe, né, esse programa com as pessoas que você gosta, pessoas que estão vivendo esse processo que com certeza você vai estar acrescentando na vida delas. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e até semana que vem.